Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live da 21. E nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre 5 dicas de como aumentar o seu salário em mais de 30% dentro de uma carreira em testes de software. Bem, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio dessa nossa live da 21. Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes e qualidade de software, e também tenho pós-graduação em docência no ensino superior e sou mestre em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E dentro dessas lives da 21, nós falamos sobre estratégias de como acelerar a sua jornada rumo a alavancar a sua carreira e conseguir aumentos de salário maiores do que 30%. É sobre isso que a gente fala dentro desses nossos encontros aqui, dentro dos nossos vídeos. Bem, como eu disse para vocês, o tema de hoje é 5 dicas de como conseguir aumentar o seu salário dentro da área de testes de software em mais de 30%. Bem, antes da gente continuar, é interessante te dar um pouco de contexto sobre quais são as oportunidades que nós temos hoje em dia dentro do mercado de testes de qualidade de software. A gente enfrentou um momento bastante difícil, né? A gente ainda enfrenta um momento difícil, mas já enfrentou um momento muito mais difícil, que foi no início, né, dessa nossa crise que nós vivemos no mundo, né? E nesse início dessa grande crise, muitas pessoas perderam seus empregos. Diversas pessoas acabaram por não conseguir se adaptar a esse novo momento, né, esse novo contexto. Isso foi uma coisa bastante triste, né? E eu, inclusive, tive diversos amigos que acabaram por também perder os seus empregos, algo muito ruim, algo que realmente abala, né? Mexe com o dia a dia da família e das pessoas em si. Entretanto, enquanto a gente via diversas profissões e diversas carreiras sendo paralisadas, né, por conta dessa crise, a gente olhava para a tecnologia e via a tecnologia crescendo muito. E se a gente for parar para analisar esse crescimento, ele se dá por diversos fatores, né? Então, se a gente for parar para pensar aí, né, no caso do início assim, dessa grande crise, a gente vai ver que muitas coisas passaram a ser comercializadas através de aplicativos, através de sites, né? Por quê? Porque as empresas as empresas que fornecem, né, por exemplo, comida, passou então a precisar entregar a comida na sua casa com mais frequência. Diversos aplicativos relacionados à comida também, né, tiveram um grande estouro, mas não só os de comida, mas também diversos outros, na verdade. E se a gente for pensar nesse crescimento, a gente vai ver que também diversas pessoas dentro da área de tecnologia especificamente passou a ser contratado, né? Então você vê um disparar assim de empregos relacionados à área de tecnologia especificamente, né? Sendo disponibilizados ao público. Diversas vagas foram abertas, muitas pessoas foram contratadas, né? Inclusive, dentre vocês que me assistem hoje, também deve ter diversos de vocês que foram contratados em meio a toda essa crise, porque estavam dentro dessa área de tecnologia. Então, tecnologia teve, com certeza, aí um crescimento muito grande, né, dentro desse período de crise, principalmente lá atrás, né, no início de tudo isso. Outra coisa que vocês vão perceber em toda essa crise que tem acontecido, né, é que a quantidade de número de aplicativos que surgiram foi uma quantidade grande, né? Então pensa aí um pouquinho agora, quantos aplicativos que você viu surgir em meio a tudo isso que tem acontecido? Você vai perceber que tem muitos, né?
A gente tem lá um aplicativo super conhecido de entrega de comida, e aí quando você vai ver, de repente, bum, apareceu outros diversos, né? Você vai olhar lá para um site de procura de produtos na internet, que tinha um só de comparação, e bum, apareceu diversos outros. Você vai pensar nas lojinhas que tinha perto da sua casa e que ninguém vendia pela internet, que as pessoas tinham até medo de vender pela internet, e bum, geralmente, de repente, surge lá um aplicativo que ajuda aquelas pequenas lojas a vender o produto para as pessoas que estão nas suas casas. Teve uma série de novos aplicativos que surgiram, não só aplicativos relacionados à questão da prestação de serviço ou de alimentação, etc., mas também aplicativos voltados a entretenimento, aplicativos voltados a fazer exercícios, por exemplo, jogos, né? Diversos jogos sendo criados, muitas empresas do setor de games também tendo um crescimento muito grande, na verdade. Então, né, o que aconteceu foi que, de uma maneira geral, a gente teve uma série de novos aplicativos, novos sistemas sendo criados. E também uma outra característica que a gente vê nisso tudo é que os sistemas que já eram muito utilizados precisaram também adaptar suas arquiteturas, né, adaptar a forma com que foi feita a sua engenharia, de modo que eles pudessem então fornecer os seus serviços a mais pessoas. E a gente consegue ver aqui, por exemplo, alguns fatos que estão relacionados a uma das áreas em teste de software, que é uma área que a gente chama de testes de performance. Para você que é novo, que é nova aqui, teste de performance é um teste onde eu, pessoa especialista em testes, uso de algumas ferramentas para conseguir simular um número muito grande de usuários fazendo o uso de um aplicativo. E aí eu analiso o aplicativo e a sua infraestrutura para saber se ele consegue se adequar àquilo. Então vou te dar um exemplo mais prático. Vamos dizer que eu trabalho numa empresa que é um e-commerce e geralmente 50 pessoas acessam o meu e-commerce simultaneamente e o meu e-commerce funciona normalmente. Só que quando chegou esse começo dessa crise toda, o número de 50 usuários passou para 5.000, por exemplo. E ao passar para 5.000, o que aconteceu? O meu sistema não estava preparado para conseguir lidar com tantas pessoas. Entendem aqui o que está acontecendo? Um caso como esse, quando entrou 5.000 pessoas, a minha aplicação começou a ficar lenta e de repente, bum, parou de funcionar. Entendeu o que eu quero dizer? A pessoa que é especialista em testes, ela não só clica aqui ou acolá para saber se uma coisa funciona ou deixou de funcionar, se tem bug. Não é só isso que a gente faz. A gente também analisa algo que eu acho muito bacana dentro da área de teste de qualidade de software, que são as características de qualidade de um software. Que elas falam muito sobre o desejo implícito do usuário. Olha só que louco isso. Você, como usuário, quer entrar num site, por exemplo, de um e-commerce, informar quais são os produtos que você quer comprar, clicar em finalizar a compra e então pagar aquele produto, aquele grupo de produtos, não é assim? Só que se eu perguntar para você, indagar você sobre algumas coisas, você vai perceber que internamente você quer muito mais do que isso. Você quer outras coisas. Por exemplo, você quer que seja rápido, você quer que seja seguro, você quer que seja fácil de usar. Você quer que seja acessível às pessoas que, por exemplo, não conseguem enxergar. Você quer que seja acessível, por exemplo, às pessoas que não conseguem ouvir. Você também quer que seja fácil de dar manutenção no código desse software. Tudo isso são características de qualidade de software que estão relacionadas a características geralmente implícitas no sentimento do usuário. Saber falar sobre isso e saber executar esses tipos de teste faz com que você, pessoa que testa aplicações, consiga demonstrar a sua senioridade. E demonstrando a sua senioridade, conseguir então também ter um destaque dentro do lugar onde você atua. Entendem aqui a diferença? Muitos de nós, pessoas que testam aplicações, acabam por pensar que a nossa profissão ela é algo muito limitado. Muitas pessoas até acham que já chegaram até o
topo da sua carreira. Eu já cheguei no topo da minha carreira como testador. Só que quando vai olhar no detalhe, a compreensão de o que é um testador é uma compreensão muito limitada. A pessoa que testa aplicações e que busca a especialidade dentro da sua área é uma pessoa que ela não está ligada apenas ao clicar de um botão, mas também a comunicação que existe com as demais pessoas do seu time, a participação efetiva na qualidade do produto como um todo, mas também uma perspectiva super técnica de alguém que testa aplicações, que é conhecer tudo sobre testes, né? Então, eu sei sobre características de qualidade de software, eu sei como fazer isso, eu sei como testar, eu sei como usar técnicas, eu sei como usar ferramentas que me suportem, né, na execução do meu trabalho como alguém que testa aplicações. Então, tem uma série de habilidades que compõem a sua carreira em testes de software. E quando você entende isso e que você começa a buscar isso com afinco, você começa a perceber que automaticamente você começa a exalar senioridade e mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que você sim pode ser uma peça que vai ajudar muito dentro do dia a dia da sua atuação como sendo alguém que testa aplicações. Entender a diferença? É você demonstrar o que você conhece, né? Como eu disse para vocês no nosso último episódio, ter o conhecimento, ter colocado o conhecimento em prática, ter lidado com problemas complexos e mentorado as pessoas que estão ao seu redor, né? E isso faz com que as pessoas que estão ao seu redor olhem e falem: nossa, né? Essa pessoa ela conhece muito sobre aquele determinado assunto, ok? Então é bastante importante que vocês vejam dessa forma. E aí, como eu estava dizendo, né? Durante essa grande crise que a gente vive hoje, o número de acessos a essas aplicações, principalmente as aplicações que têm uma interface gráfica web, ou mobile, passaram a ser muito utilizadas. Então, de 50 usuários que você tinha, subiu lá para 5.000. Então, quando você analisa o que precisa ser testado dentro de uma aplicação e que você percebe que pode haver esse crescimento muito grande, o que você faz? Você vai lá e começa a pensar o que você pode mudar no seu software para que ele possa suportar aquele número maior de usuários acessando. E isso também fez com que muitos empregos fossem gerados. Se a gente for ver hoje em dia, né, muitas empresas passaram a realizar dentro das suas organizações algo que em tecnologia a gente chama de refatoração. Então, as empresas tinham lá um software, por exemplo, um e-commerce que foi criado, e esse e-commerce foi criado apenas para atender um público muito pequeno. Por exemplo, 250 usuários. Mas quando chegou essa crise, e aí muitos usuários passaram a ser clientes daquele determinado produto, as pessoas relacionadas à tecnologia internas daquela organização disseram: bom, precisamos refatorar, ou seja, precisamos modificar o nosso software para que ele fique melhor. Precisamos fazer isso, por quê? Porque nós queremos ter muito mais pessoas conseguindo usar o nosso produto. E a gente quer dar para essas pessoas uma melhor experiência. Quer dar para essas pessoas um acesso rápido, uma compra rápida, um uso de um serviço rápido. E não aquele serviço que demora muito, entende? E nessa refatoração, muitas pessoas também foram contratadas. E se a gente for pensar na área de testes, é a mesma coisa. Muitos testadores passaram a ser contratados para trabalhar em times, por exemplo, que estão relacionados diretamente à engenharia ou à arquitetura. Por quê? Porque muitos softwares, além de serem criados, eles também passaram a ser refatorados. Então, um monte de vagas que foram surgindo no meio do caminho. Outro ponto também que vale mencionar aqui são empresas de setores específicos que começaram a crescer e que passaram a explodir. Por exemplo, fintechs. Nossa, várias empresas relacionadas à área de fintechs surgiram. E foi meio que uma avalanche mesmo, né? Então, olha só que interessante isso. Se um novo banco digital surge, né?
os outros bancos que não eram digitais passaram então a olhar para aquilo e falar: nossa, vocês viram que criou-se um novo banco digital? Precisamos também melhorar a nossa experiência e digitalizar os nossos serviços. É algo também muito comum. Então dá aquela explosão de novos produtos sendo criados, e com isso também a contratação de muitas pessoas para trabalhar dentro da área de engenharia daquele determinado produto. E o testador, o QA, também é uma peça muito importante lá dentro. Por quê? Porque pensem assim nos QAs ou nos testadores como sendo pessoas que servem como sendo grandes conselheiros, que vão ajudar todo o time a ter uma perspectiva melhor de o que precisa ser feito para que aquele produto nasça com qualidade, para que aquele produto tenha a qualidade necessária. Entendem o que eu quero dizer? Então é um papel extremamente importante. A cada novo software criado, vão ter pelo menos um testador. Hoje em dia ainda, se a gente for pensar assim, lá na minha época, né, lá atrás na minha época, se fosse pensar, não era bem assim, né? A gente tinha poucos testadores sendo contratados. Mas, se a gente for pensar hoje em dia, que teste de software já ganhou a popularidade que merece, vamos dizer assim, é muito difícil hoje em dia você encontrar empresas que não têm alguém de teste de software dentro dela. Muito difícil não significa que não há, tá bom? Tem muitas empresas que ainda não tem. Tem algumas empresas que ainda não tem também. Mas é o que acontece, ela percebe da necessidade e passa então a contratar pessoas que testam aplicações para lá. No final das contas, o que eu quero dizer para vocês é que o número de vagas de teste de software tem crescido muito mesmo, né? E hoje, se a gente for, por exemplo, numa ferramenta como, por exemplo, o LinkedIn, né? Não sei se vocês que estão assistindo aqui conhecem o LinkedIn, né? Se vocês não conhecem, por favor, acessem o LinkedIn. E lá no LinkedIn, se eu vou lá acesso linkedin.com e vou lá na área de vagas, por exemplo, e digitar lá, por exemplo, o título analista de QA. Vamos ver aqui se ele pegou o país certo, né? Para alguns que já me seguem aqui já há algum tempo, sabem que agora eu estou morando nos Estados Unidos. E aí a minha busca aqui ela já foi inicialmente voltada para os Estados Unidos. Mas olha só, eu fiz aqui uma pesquisa por analista de QA, tá? A nível Brasil. E aqui, analista de QA a nível Brasil, ele trouxe aqui para mim 469 resultados. Se eu colocar aqui, ó, analista de testes a nível Brasil, ele tem mais 414 resultados. Existe uma divisão entre que o mercado faz quanto a quem é analista de QA ou analista de testes, e tem também diversas outras classificações do nome. Se você quer saber mais sobre essas classificações, tem um vídeo no meu YouTube que ajuda você a entender pelo menos a diferença de analista de QA e analista de testes. Está lá na playlist de testes de software do zero. Você pode assistir lá e saber um pouco mais sobre isso também. Beleza? Show! Mas certo é que existem diversas vagas. E o legal dessas vagas é que são vagas hoje em dia, que grande parte delas são vagas remotas, para que você possa trabalhar home office. Então é algo muito bacana também, porque eu sei que tem muitos de vocês aqui que gostariam de não ter que sair de casa para ir até o trabalho, né? Para, sei lá, pegar o seu carro, pegar o trem, metrô para chegar até o trabalho. Então hoje em dia tem diversas vagas remoto. Você é contratado ou contratada da cidade onde for, e você pode então atuar numa grande empresa mesmo estando na sua cidade, né? Bem, eu disse para vocês que o tema hoje é sobre como aumentar o seu salário em mais de 30%. E aí eu comecei a falar sobre essa questão das oportunidades para que vocês possam entender que existem sim muitas formas de você conseguir hoje em dia ter oportunidade de vagas voltadas à área de testes. Mas voltando aqui ao tópico da nossa live de hoje, eu queria trazer para vocês hoje 5 dicas que vão ajudar vocês a conseguirem estruturar a sua jornada
rumo a conseguir esse objetivo específico, que é aumentar o seu salário em mais de 30%, ok? E aí, eu fiz aqui então um rascunhinho aqui, só para que eu pudesse lembrar aqui de quais são os pontos que eu queria trazer para vocês hoje. Eu queria trazer aqui para vocês 2 atores, tá? Isso daqui é importante, porque cada um de vocês que me assistem hoje tem um contexto diferente, um momento diferente dentro da sua carreira, beleza? Então trago 2 aqui para vocês. O ator número 1 é o ator que ama o seu emprego. Então é uma pessoa que ela adora trabalhar onde ela está hoje. Para ela é uma super realização que ela tenha chegado até ali. E é uma super realização também dela poder vivenciar esse momento tão bacana na vida dela, que é de fazer parte dessa empresa que ela tanto sonhou estar. Beleza? Esse é o nosso ator, a nossa atriz número 1. E a gente tem um segundo ator, ou atriz, que é aquela pessoa que procura desafios. Não, olha, é o seguinte, hoje em dia, dentro da empresa onde eu atuo, eu já não estou tão feliz, já não é mais tão aquilo que eu gostaria já não é mais o lugar que eu gostaria de estar. Eu procuro um novo desafio, eu já não consigo mais me encontrar aqui dentro, ok? Então, você tem aqui dois atores, beleza? Só que esses 2 atores, quando eu comecei a escrever esse rascunho aqui para trazer esse conteúdo para vocês hoje, eu percebi que eu estava esquecendo de alguém aqui. Eu estava esquecendo aqui nesse meu exemplo da pessoa que está me assistindo aqui hoje, mas que ainda não entrou para a área, beleza? Então essa pessoa que ainda não entrou para a área, ela até pode entrar para a área e conseguir um aumento de 30%, beleza? Ela até pode, né, ter isso. Mas para que ela consiga isso, é extremamente importante que ela tenha, né, o conhecimento relacionado à área de testes, que ela tenha, né, participado de atividades práticas para ajudá-la a entender melhor, para que aí sim ela possa, né, também ser exposta a alguns problemas complexos, talvez conversar com as pessoas ao seu redor, para que aí ela possa ter oportunidades de conseguir um emprego e que, comparado ao seu emprego anterior, ela consiga ter um aumento de 30% dentro do seu salário. Isso pode acontecer e já aconteceu com diversos dos meus alunos, tá? A questão aqui é que, para que ela possa fazer isso, tudo que está relacionado ao seu momento atual vai também estar relacionado ao conhecimento que ela precisa adquirir antes, beleza? Então tem um caminho, né, a ser percorrido, que é o caminho da busca pelo conhecimento e da busca com afinco para ele, beleza? Eu vou deixar aqui essa parte do iniciante para o final, então eu vou fazer aqui uma dobra aqui rapidinha, tá? Para que a gente possa lembrar de voltar para esse assunto aqui no final aqui desse nosso conteúdo de hoje, beleza? E a gente vai focar por hora na pessoa que ama o seu emprego atual e na pessoa que procura desafios, tá bom? Já a gente volta com os iniciantes e aí vocês vão entender um pouco mais aí sobre o que realmente faz com que você consiga sair da empresa atual que você está, em outra área talvez, ou em outra atividade e conseguir aumentar o seu salário em mais de 30% indo para a área de testes, beleza? Tá. Focando aqui então na pessoa que ama o seu emprego atual. Veja, hoje em dia, dado todo esse contexto que eu passei para vocês logo no início aqui da live, vocês já devem ter percebido que o momento dentro da área de engenharia de software no geral é de ter muitas oportunidades para pessoas que testam aplicações. Beleza? Beleza. O que isso faz? Faz com que mesmo essas pessoas aqui que amam o seu emprego atual tenham hoje diversos convites para participar de entrevistas em outras empresas, tá bom? Mas eu estou levando em consideração que essa pessoa, mesmo recebendo outras oportunidades, ela ama demais o seu emprego, então ela nem dá cócegas, ela nem sente-se tentado a pensar em mudar, a pensar em deixar aquela determinada empresa. Eu, dentro da minha empresa atual, amando a minha empresa atual, consigo aumentar o meu salário em mais de 30%? Você tem
duas partes aqui nessa resposta. Você está se preparando o suficiente? E 2, a sua empresa, ela é uma empresa que tem uma política de aumento de salário ou de valorização que é bem estruturada? Você tem pelo menos essas duas variáveis aqui para que você possa observar. Então, uma está relacionada a você, a outra está relacionada à empresa onde você está, ok? Júlio, essas 5 dicas que você vai passar agora, elas servem para todas as empresas? Não. Por quê? Porque tem algumas empresas que, mesmo você dando o seu melhor e você seguindo esse plano estruturado que eu vou te passar agora, essas 5 dicas, ainda assim, quando você chegar lá no final, a empresa vai falar assim: mesmo assim ainda não vou valorizar você. Nesse momento é o momento de você pensar 2 vezes se realmente ainda faz sentido você continuar na empresa atual, né? Mas vamos lá, eu vou então explicar aqui para você agora quais são essas 5 dicas para que você, pelo menos do seu lado, você esteja preparado para conseguir alcançar isso que você tanto quer, beleza? Novamente eu vou pedir para que vocês que estão assistindo aqui atentamente, né, esse nosso vídeo de hoje, que você tenha do seu lado aí papel e caneta também. Porque, como eu já disse para vocês, não adianta simplesmente você ouvir o que eu estou te falando e não fazer nada, né? Se você simplesmente ouvir o que eu te falar hoje e amanhã você não mover uma palha, você não vai ter resultados melhores dentro do seu dia a dia. Você não vai conseguir avançar na onde você quer avançar, beleza? Então é extremamente importante que você pense assim: eu estou dedicando aqui essa 1 hora do meu dia para estar aqui ouvindo o Júlio. Por quê? Porque eu quero movimentar a minha carreira, porque eu quero alavancar a minha carreira, porque eu quero ter aumento de salário maiores do que 30%. Então, é por isso que eu estou aqui. Se é por isso que eu estou aqui, eu vou anotar e amanhã eu vou começar a agir para fazer com que eu consiga chegar mais perto de segurar o meu troféu e trazer ele para casa. Beleza? Então, da minha parte aqui é de trazer para vocês isso da forma mais didática possível. Da sua parte é você pegar cada uma dessas dicas e implementar ainda amanhã, para que você já em breve, quem sabe daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses ou daqui a alguns dias, dependendo do contexto onde você está agora, que você venha e me diga: Júlio, aqui, segui as 5 dicas e, cara, consegui alcançar o aumento do meu salário, beleza? Vamos nessa então, hein? Eu amo meu emprego. O que eu tenho que fazer? Primeira dica: você precisa expressar esse seu desejo para a sua liderança, beleza? E olha só que maluco isso, porque nós, brasileiros, a gente acaba por crescer dentro de um contexto onde você falar de dinheiro com os seus amigos, ou você falar de dinheiro dentro da empresa onde você atua, e quando eu falo de dinheiro, eu estou falando da sua remuneração, é meio que um pecado, é um tabu. Cara, eu não posso falar de dinheiro com os meus amigos, eu não posso falar dos aumentos do salário que eu recebi, eu não posso falar com o meu gerente sobre salário, que vão pensar de mim, né? Isso é meio que um karma que a gente carrega, um tabu que a gente vai trazendo dentro da nossa carreira e que impede a gente de conseguir movimentar e crescer e realmente, né, expandir o nosso salário. Por quê? Porque se a gente não expressa a nossa necessidade, é quase que impossível que o seu líder, que a sua líder consiga um dia pensar que você está querendo evoluir dentro da sua carreira. Agora tem um ponto importante aqui, tá bom? Veja, para muitos de vocês, nesse momento, nesse exato momento que eu estou falando isso, vocês devem estar falando assim: mas eu já tentei isso antes, Júlio, não deu certo. Mas o meu amigo tentou e não deu certo. O que eu te proponho agora é que você tente novamente. Sabe por quê? Porque dessa vez você não vai simplesmente tentar jogando, né, ao ar a sua proposta. Você vai fazer uma proposta mais estruturada. Essa vai ser diferente, entendeu? Então você tem que pensar assim, você tem que repetir comigo aí dentro aí onde você está agora. Dessa vez eu vou fazer de maneira estruturada. Dessa vez eu vou fazer de maneira estruturada. Dessa vez eu vou fazer de maneira estruturada. Tá bom? Então pensa que dessa vez você
tem que dar mais uma oportunidade para você mesmo tentar alcançar isso que você tanto quer dentro da sua carreira. Então, a primeira dica é expressar que você quer ter um aumento de 30% para a sua liderança. Você vai dizer assim: olha, o meu líder, minha líder, eu preciso ter um momento para conversar com você, e você literalmente vai agendar ali uma reuniãozinha de 15, 30 minutos, né, para que você possa realmente expressar isso. Então você vai dizer: olha, é o seguinte, ontem eu participei de uma conversa com um amigo, tá? Esse amigo sou eu. Eu participei de uma conversa com um amigo, e esse meu amigo, ele me disse algumas coisas que, sabe, mudou assim a forma de eu pensar a minha evolução da minha carreira. Eu queria fazer uma proposta. Eu quero muito ter um aumento de 30%. Eu quero muito ter um aumento de 30%. Esse aumento de 30%, ele vai me ajudar a chegar mais perto do meu objetivo. Lembra que ontem, no nosso último episódio, a gente falou sobre objetivos? Então, nesse momento, eu espero que cada um de vocês que estão me assistindo agora tenha um objetivo. Então você vai dizer: olha, esses 30% vão me ajudar a conseguir fazer com que eu me aproxime mais do meu objetivo. Eu quero muito alcançar esse percentual, e por isso eu quero muito também fazer uma mudança na forma com que eu dirijo a minha carreira. Eu quero mudar para melhor. Eu quero ser aqui um profissional que realmente mereça alcançar esse objetivo, que é o de alcançar 30% de aumento no meu salário, beleza? Então você vai colocar isso como sendo, né, algo claramente expressado para a sua liderança, beleza? Isso não pode ser um joguinho de sinais, sabe? Ah, não, mas não tem como ele, não tem como ela não saber que eu quero isso. Puxa, quem não sabe que eu estou querendo um aumento? Não, você tem que expressar claramente isso, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Expressar claramente o seu desejo de conseguir alcançar isso, porque isso vai ajudar você a alcançar algum objetivo específico dentro da sua carreira. O segundo ponto é um ponto que já começa a demonstrar o quanto você está realmente interessado naquilo. Você vai perceber que a sua liderança, quando você expressar a questão do seu desejo de receber um aumento de salário, eles provavelmente vão te dizer sobre alguns pontos que estão relacionados ao que é que você precisaria fazer para conseguir ter esse alavanque dentro da sua carreira, para que você conseguisse obter esse aumento de salário. Então, eu vou te dar um exemplo de como aconteceu comigo em algumas vezes, tá? Eu vou falar da última em específico. Na última vez, o meu líder me falou assim: Júlio, é o seguinte, entendo o seu desejo, vou conversar com a liderança para saber se isso é possível. E aí no dia seguinte ele voltou e falou: Júlio, é o seguinte, é possível, tá? É possível que isso aconteça. Só que é o seguinte, para isso eu quero estabelecer junto com você algumas metas que você vai ter que alcançar para que você realmente consiga, merecer aí esse valor de 30% a mais dentro do seu salário, beleza? Eu falei: beleza. E aí ele começou a listar coisas que eu deveria melhorar dentro da organização. E nesse momento é extremamente importante que você olhe para essa lista e que você fale assim: olha, dessa lista aqui, você está me propondo aqui, ô líder, 5 coisas. Dessas 5, 2 não estão no meu controle. Eu posso lutar aqui o máximo que for e eu não vou conseguir alcançar isso. Agora, 3 fazem parte, estão dentro do meu controle. Isso é extremamente importante, porque assim, quando alguém estabelece metas, tem que ser metas alcançáveis. Metas alcançáveis são aquelas que, na maioria das vezes, estão sob o seu controle, tá bom? Então, muita atenção quanto a isso. Porque o que acontece às vezes é que a liderança, na maldade, propõe para você metas que você nunca conseguiria alcançar, porque elas estão diretamente relacionadas ao trabalho de outras pessoas ou ao desejo de outras pessoas. Esse tipo de meta faz com que você não consiga alcançar o seu, porque tem uma dependência muito forte de outras pessoas, ok? Então pensem que quando você começar a ver coisas que não são alcançáveis por você, que você tem que começar pelo menos a negociá-las, ok? Mas naquele dia
o meu líder me trouxe lá algumas características que poderiam sim ser realizadas. Então tinha lá melhorar um processo que era relacionado a testes, tinha lá implementar uma nova tecnologia, tinha lá desenvolver um projeto relacionado à melhoria do processo de teste de software, tinha lá um item que era de me aproximar mais dos nossos clientes. Eu sempre trabalhei, não sempre, mas a grande parte do meu tempo trabalhei como sendo um consultor, ajudando empresas a melhorarem os seus processos. Então esses foram 4 pontos assim que eu me lembro que estavam nessa lista. Todos eles eram muito importantes para a organização, eram pontos que eu poderia contribuir e que eu já sabia que eu ia crescer muito ao executar aqueles 4 pontos, e que o meu líder também sabia que eu iria crescer muito se eu conseguisse realmente executar aqueles 4 pontos. A gente então alinhou a data final do período que eu gostaria de alcançar esse aumento de salário com a possibilidade do aumento do salário em si pela empresa. Uma vez que a gente alinhou isso, eu não simplesmente larguei esses 4 itens ao Deus dará e comecei e continuei o meu trabalho do dia a dia. Não, o que eu fiz é o ponto aqui da nossa segunda dica de hoje para a pessoa que ama o seu emprego atual. Você tem que criar um plano de ação. Então escreve aí, criar um plano de ação. Beleza? O que é um plano de ação? Um plano de ação pode ser descrito em formato de uma tabela. Você coloca nessa tabela assim, qual é a atividade a ser realizada, qual é o tempo que você tem para executar aquela atividade, quais são as pessoas que estão envolvidas na execução daquela atividade, tá? Então, qual é a atividade, o tempo, as pessoas envolvidas, tá? Anota aí, atividades, tempo, pessoas envolvidas e o critério de aceitação que você tem para demonstrar que você realmente conseguiu atingir aquela atividade, que aquela atividade realmente foi alcançada, foi realizada e foi realizada com sucesso. Então, esse plano de ação vai ser o seu guia. Só que o que você vai fazer? Você não vai simplesmente criar o plano de ação. Você vai criar o plano de ação e vai voltar para o seu líder e vai dizer assim, líder, é o seguinte, dessa vez eu não estou fazendo as coisas de maneira desorganizada. Dessa vez eu estou fazendo de maneira organizada. Esse daqui é o meu plano de ação para conseguir alcançar isso, que eu quero tanto, que é o meu aumento de 30% do salário. Então você vai mostrar aquele plano de ação. Para alguém que é líder, e agora eu falo tendo aqui o lugar de voz mesmo, pois eu atuo como líder, sendo um líder, o que eu espero dos meus liderados ou das pessoas que estão ao meu redor é que elas tenham controle sobre aquelas ações que elas vão fazer. Ou seja, a pessoa sabe exatamente o que ela tem que fazer, o que ela vai fazer nos próximos períodos. Então essa pessoa tem uma lista, ela tem um plano de ação em mãos, mostra que essa pessoa sabe exatamente quais são as atividades que ela tem que fazer, sabe quais são os tempos que estão relacionados àquilo, sabe também quais são as pessoas que precisam ser envolvidas e também conhece claramente quais são os pontos para demonstrar que elas conseguiram realmente alcançar aquilo, entende? Então é muito controle, eu como líder olhar para aquele plano de ação e saber que a pessoa realmente está buscando fazer com que aquilo seja realizado, seja executado. Bacana, né? Então você fez o seu plano de ação, voltou lá. O mínimo esperado de você agora é que você execute esse plano de ação. Esse é o mínimo, beleza? É o mínimo. Você tem que executar aquele plano de ação para que você possa então retornar ao seu líder e falar: executei o plano de ação, agora vamos à parte do que eu espero como sendo o meu objetivo, que é ter o meu aumento, beleza? Só que você não vai chegar apenas com o que era esperado de você. A minha terceira dica para você hoje é a seguinte: identifique dentro do contexto onde você atua hoje, pelo menos tá? Eu estou falando pelo menos porque talvez você identifique outros. Pelo menos um ponto de melhoria dentro do processo ou dos processos que vocês têm hoje na sua organização. Olha só. Muitas vezes
eu, como sendo um consultor, chego até uma empresa e ao chegar naquela determinada empresa, percebo que tem algum ponto dentro do processo, né? E aqui eu falo do processo de testes, ou do processo de desenvolvimento, ou do processo de engenharia de software, que poderia ser melhorado, ou seja, que poderia ser otimizado. E fazendo essa melhoria, a gente poderia deixar de gastar o tempo dos outros, ou deixar de gastar dinheiro, ou ou conseguir acelerar algum tipo de ação. Então, pensa em gastos, pensa em tempo, tá? Pensa em dinheiro, né? Então, se você pensar assim em itens como esse, por exemplo, vamos pensar assim, tá? Em dinheiro e em tempo. Dinheiro e tempo. Pensa só nisso. Olha ao seu redor, amanhã mesmo, tá? Quando você chegar lá na sua empresa, olha ao seu redor e fala assim: tem alguma coisa aqui que a gente está gastando tempo demais ou dinheiro demais? Se você encontrou uma coisa que está gastando tempo demais ou dinheiro demais, você olha para aquilo, foca naquilo e pensa assim: como é que isso pode ser melhorado? Se isso estiver relacionado diretamente a testes e qualidade de software, melhor ainda. Por quê? Porque já é a sua área de atuação, vai ser ótimo. Vamos dizer que você encontrou algo. Vou dar um exemplo, tá? Bom, dentro do meu dia a dia no trabalho, eu vejo que todas as vezes que alguém vai criar dados para executar nos testes, essas pessoas criam de maneira manual, ou seja, vão lá na mão e começam a preencher uma planilha do Excel maluca lá que cria um monte de informações. Quanto tempo cada pessoa gasta nisso por dia? Puxa, a gente tem 10 pessoas, cada pessoa gasta aqui 30 minutos para fazer isso. Eu sei então que tem ali 3 horas ali mais ou menos de horas sendo investidas na criação desses dados de maneira manual. Então, eu começo a procurar mais sobre como criar dados de maneira automatizada. E eu encontro um site. Por exemplo, tem um site hoje na internet chamado Mockaro. M-O-C-K-A-R-O-O. Mockaro. Quando eu entro nesse site Mockaro, eu tenho a possibilidade de criar dados de maneira automática. E ao criar dados de maneira automática, eu posso fazer, então, com que aquele trabalho que demorava 3 horas e que consumia 10 pessoas, 30 minutos de 10 pessoas, reduzir para uma quantidade de, 15 minutos. Olha o tanto que você conseguiu melhorar, otimizar naquele processo que está acontecendo dentro da empresa onde você atua. Estão entendendo aqui a ideia? Então além do seu plano de ação que ele foi estabelecido, você vai trazer eu estou recomendando apenas, uma forma de melhoria para o processo. Beleza? Uma só. Você vai trazer uma melhoria para o processo. Essa melhoria para o processo ela vai ser muito importante para a gente no final. Sabe por quê? Porque quando você for apresentar... Bom, eu não vou dar spoiler, já estou pulando para o ponto número 5 aqui. Vamos para o ponto número 4, beleza? Ponto número 4 é o seguinte. Eu tenho um amigo que ele fala muito isso. Ele fala assim: olha, você não pode ter apenas iniciativa, você também tem que ter acabativa. E isso é um ponto super importante dentro de tudo isso que a gente está falando aqui para você que ama a sua empresa. Beleza? Olha só. Quando você fizer aquele plano de ação em que você identificar um único ponto de melhoria aqui, você tem que ir lá e tem que correr atrás daquilo e correr de verdade, entendeu? Não pode ser um negócio tipo meia boca. Não, eu vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. Não, vá lá e faça, entendeu? Você tem que, agora você se comprometeu com a sua liderança, você criou um plano de ação, você vai correr atrás daquilo. E por isso que eu disse para vocês no nosso último episódio, o objetivo ele tem que estar muito forte e muito casado com o seu desejo de aumentar os seus 30% no seu salário, entendeu? Tem que estar muito colado. Por quê? Porque quando você se sentir cansado de percorrer aquele plano de ação, você tem que lembrar, você tem que falar: não, conseguir o que eu vou conseguir aqui está relacionado diretamente a atingir o meu objetivo. E aí você se anima novamente, entendeu? Beleza. Então, eu vou executar aquele plano de ação. Só que não só execute o plano de ação. Anota essa dica também. Execute e armazene os resultados. Catalogue os resultados. Você tem que ter os resultados catalogados lá para que você possa demonstrar para as pessoas o que aconteceu.
Por exemplo, sabe esse esquema que eu falei para vocês da melhoria no processo, que caiu lá de 3 horas para 15 minutos? Então, você tem que ter dados que mostram que realmente, olha, antes tinha lá 10 pessoas que lançavam lá numa planilha de horas que elas gastavam 30 minutos por dia criando esses dados. Agora olha só, eu venho aqui, dou 2 cliques, digito algumas coisas e aperto um botão e BUM! Os dados são criados automaticamente em 15 minutos. Você tem que ter isso. Lembre-se sempre disso, tá bom? Pessoas que realmente querem alcançar uma alavanca na sua carreira ou aumentar o seu salário em 30%, precisam ser pessoas que também são movidas a dados. Você precisa analisar os dados e precisa trazer os dados como sendo algo que fortaleça as suas teses, fortaleça os seus discursos, porque isso sim vai fazer com que as pessoas entendam que, puxa, realmente teve uma grande mudança. Então, tudo que você fizer na sua execução, catalogue, beleza? Então, esse é o nosso quarto ponto. E agora a gente vai para o quinto ponto para você que ama a empresa onde você está hoje, beleza? Apresentar os resultados. A apresentação dos resultados, ela não pode ser um negócio, sabe, simplório. Vou mandar um e-mail para o meu líder. Não. Você tem que, da mesma forma que você chamou o seu líder para conversar no começo, você também tem que chamar o seu líder, a sua líder, para conversar agora também. Passou-se os, 6 meses, 8 meses de você executando aquele plano de ação. Você vai chegar no seu líder ou na sua líder e vocês vão falar assim, olha, lembra lá do plano de ação que a gente conversou? Tá aqui, o plano de ação. Lembra dele? Aqui tinham os critérios de aceitação aqui para cada um deles. Olha só, eu executei esse primeiro, veja aqui esses dados que mostram que eu realmente executei. Olha o segundo, olha os dados, olha o terceiro, olha o quarto, olha o quinto. E olha só, esse daqui é muito legal também. Aí você vai mostrar o ponto de melhoria que você encontrou. Eu estudei o processo e percebi que a gente estava gastando 3 horas para criar dados para usar nos testes. Olha só o que eu fiz. Eu pensei nessa estratégia aqui, nessa ferramenta. Ao usar essa ferramenta, a gente diminuiu de 3 horas para 15 minutos. Eu ensinei as pessoas que estavam ao redor e esses aqui são os resultados que a gente teve. Olha só, dentro desse mês aqui a gente conseguiu economizar mais de 50 horas das pessoas criando dados. O que facilmente dá aí um número X de reais, né? Você pode calcular isso mais ou menos, por exemplo, pelo seu salário. Você pode dizer, se fosse cada hora do meu trabalho vale, 100 reais. Se fosse horas minhas, olha só o número de grana que daria, né? Esse investimento, essa quantidade de horas que a gente conseguiu poupar. Estão entendendo o que eu quero dizer? Mostrar números para as pessoas de gestão faz com que você saia do achismo e mostre para elas claramente qual foram os benefícios que você conseguiu alcançar. Quando você fala dessa quantidade de números, né, ou de dinheiro que foi economizado, puxa, falar sobre os seus 30% de aumento no seu salário vai ser algo que é ficha, né? Muito simples. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então essas são as 5 dicas para você que ama o seu trabalho. 1. Expresse o seu desejo claramente, explicitamente dos 30%. 2. Crie um plano de ação e você vai seguir esse plano de ação. 3. Identifique pontos de melhoria e adicione esses pontos de melhoria ao plano. 4. Execute e catalogue os resultados, né? Armazene os resultados. E 5. Apresente os resultados de uma maneira, né, super forte, né? Traga realmente dados, números que mostram que você conseguiu alcançar. Para algumas pessoas, para algumas empresas, mesmo que você faça tudo isso, a empresa ainda vai olhar para você e vai falar assim, desculpa, a gente vai tentar para a próxima. É muito importante que você entenda que por mais que você ame a empresa, tem empresas que nunca vão te valorizar. E esse é um ponto muito importante aqui dessa nossa aula de hoje, tá? Tem empresas que não vão te valorizar. Tem empresas que você vai dar todo o seu sangue por elas, mas que elas não vão valorizar vocês. O que eu quero dizer para vocês hoje é que vocês precisam se libertar. Tem uma metáfora que eu uso que ela cabe muito bem com o assunto de hoje. É o seguinte: você precisa pegar o volante da sua carreira e você dirigir para onde sua carreira vai.
todas as vezes que você deixa isso para a empresa, você corre o risco da empresa te levar por caminhos onde você não gostaria de ir. E você acaba sendo apenas passageiro dentro da sua vida. O que eu recomendo para cada um de vocês hoje é que vocês não sejam os passageiros, que vocês sejam os motoristas, a pessoa que vai segurar o volante da carreira e que vai guiar ela para onde que você quer ir. É extremamente importante que você faça isso. Por quê? Porque é dessa forma que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Beleza? Então, toma o volante da sua carreira. Se você percebe que por mais que você fez, a empresa não te valoriza, é o momento de você deixá-la. Beleza? Lembre-se disso, tá bom? Tem muitas pessoas que se apegam emocionalmente à empresa. A emoção, do sentimento, do pertencimento, ela é importante sim. Só que ela não pode ser o único caminho onde você vai percorrer. Não, você tem que percorrer o caminho sim, da emoção. Puxa, eu gosto de trabalhar aqui. Mas ela tem que estar vindo junto com a valorização. Senão, apenas uma pessoa está ganhando. E não é você. Não é você. Beleza? Então lembre-se disso. O motorista da sua carreira precisa ser você. Você tem que dirigir a sua carreira. Se a empresa não está conseguindo acompanhar, aí você tem que pensar em sair. Beleza? Seguinte. Não pense em sair se você não tentou. Volto a dizer. Eu passei aqui para você 5 pontos que você tem que seguir. Se você não seguir esses 5 pontos, nem pensa em sair, porque você não tentou ainda. Beleza? Então é super importante. Lembrando, tá? Esse alerta vale para você que ama seu emprego. Agora eu vou falar do outro que é um pouco mais simples, que é da pessoa que procura desafios. Olha só que interessante. Os 5 pontos, as 5 dicas para que você possa aumentar o seu salário em mais de 30%, para você que procura desafios, eu falo que é mais fácil, por quê? Porque existem muitas vagas para pessoas de teste de software, muitas vagas mesmo, né? Muitas vagas. Como existem muitas vagas, o mercado está super aquecido, e por estar super aquecido, você tem super oportunidades, beleza? Olha só que massa isso. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, quantas vezes nessa semana passada, nos últimos 7 dias, você foi abordado ou abordada no LinkedIn por algum recrutador te chamando para a entrevista? Eu tenho certeza que aqui no chat vai aparecer um montão de gente falando que foi abordado por recrutadores 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, né? Por que isso? Porque o mercado está super aquecido. Então, para você que está buscando um desafio, buscando desafios, o que eu diria para você é o seguinte. Ponto número 1, tá? Identifique empresas que pagam um valor justo. E novamente a gente está falando sobre grana. Então olha só que importante. Você tem que perder o medo de falar sobre dinheiro. Chama o seu amigo, né, de outra empresa e fala assim: ô jovem, quanto que eles pagam lá na sua empresa para um pleno? Ô amigo, quanto que eles pagam lá na sua empresa para um júnior? Não? Ô fulano, quanto que eles pagam lá na sua empresa para um pleno? Talvez as pessoas ainda não tenham, como que eu vou dizer assim, esse conforto em falar. Vai lá no Glassdoor, glassdoor.com, 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 e digita lá assim, analista de QA, ou analista de testes, né, no Brasil ou na empresa XPTO, sabe? Coloca lá o nome da empresa. Vai aparecer lá uma média de salário para aquele determinado papel dentro da empresa, entendeu? Procure, então, número 1, procure, identifique empresas que pagam um valor justo. Vamos dizer que você encontrou 3, beleza? Encontrou 10. Aí você fala,
quais são as 3 que eu mais gosto? Aí você pega só as 3 que você mais gosta. Aí você entra no LinkedIn e procura por essas empresas. Beleza? Identificou? Esse daqui já é o nosso ponto número 2, tá bom? Primeiro foi identificar empresas que pagam um valor justo. Número 2, entra dentro dessas empresas e procura por vagas nessa empresa. E aí você vai saber o que é que essas empresas esperam de um QA ou de um analista de testes. Beleza? Esse é o nosso ponto número 2. Dentro das vagas vai estar falando assim, a gente espera que você conheça sobre, e aí vai estar lá as características. E que a gente espera que você conheça as ferramentas A, B, C, D, E, F, G. E que você conheça sobre, e aí vai estar lá algumas características que você precisa saber. Pega tudo isso e a gente vai agora para o passo número 3, que é o plano de ação. O plano de ação, novamente, você vai colocar quais são as coisas que você precisa melhorar no plano de ação. Né? Então lá vai estar, eu preciso aprender mais sobre técnicas, mais sobre estratégias, mais sobre a ferramenta XPTO, mais sobre, sabe, vai estar lá cada linha do seu plano de ação, as coisas que você tem que aprender. Coloca prazo para isso, coloca envolvidos nisso. Talvez eu seja um participante do seu plano de ação, porque você vai ter que, você vai ter que olhar, para os meus conteúdos na internet para que você possa melhorar em algo. Você vai ter que fazer algum dos meus cursos gratuitos que estão no YouTube para que você possa aprender algo novo, por exemplo. Entende? Então talvez eu até seja um dos participantes do seu plano de ação. Você vai lá e coloca também qual é o critério de aceite. O que mostra que você conseguiu aquilo? E você vai lá e percorre tudo isso. Percorreu? Agora é o momento do 4. O ponto número 4 é o seguinte. Você vai estudar a empresa. E presta atenção porque isso é super importante, hein? Você vai estudar a empresa. Você vai aprender tudo sobre a empresa. Você vai se conectar com os QAs da empresa. Você vai procurar saber quais são as últimas notícias sobre a empresa. Você vai saber tudo sobre ela. Beleza? Ótimo. Porque o ponto 5 é o ponto importante agora, que é o ponto da movimentação. Que é quando você vai fazer o quê? Você vai submeter para alguma das vagas daquela empresa como sendo um QA. E eu posso te dizer que se você está seguindo todos esses pontos que eu estou falando aqui para você e tudo que você viu no nosso último episódio e nos outros que fazem parte dessa série, eu posso dizer para você que você vai ficar muito preparado, tão preparado que talvez os próprios recrutadores já te encontrem. Entende o que eu quero dizer? Então, pense o seguinte, quando chegar o momento certo que você já seguiu o seu plano de ação, vai ser o momento de você submeter para a vaga ou aceitar participar das entrevistas. Quando você aceitar, vá lá e brilha. Pense o seguinte, entrevista não é só entrevista. Entrevista é o momento de você ir lá e arrebentar. É o momento de você chegar lá e trazer o troféu para casa. Então não é um momento qualquer. É um momento para ir lá e vencer. Então você tem que ir com esse pensamento. Não, eu vou lá para vencer, eu vou lá para vencer, eu vou lá para vencer. Fiz minha lição de casa? Fiz, então eu vou lá para trazer o troféu para casa. Entenderam? Vai lá realmente dar tudo de si. Vai chegar um momento que alguém vai te perguntar assim, qual é a sua pretensão salarial? Sabe o que você vai falar? Você vai falar assim, quero 30% a mais do que eu ganho hoje. Quero 30% a mais do que o que eu ganho hoje. Você vai falar desse jeito. Alguns de vocês vão falar assim, mas Júlio, 30%? 30%. Júlio, será que as pessoas, elas pedem 30% mesmo? Pedem. Eu fiz uma pergunta lá no meu LinkedIn. Para quem quiser ver depois, entra lá no meu LinkedIn, procura lá por Júlio de Lima, você vai me encontrar. E aí lá no meu perfil tem uma parte assim que chama Featured, que é tipo os posts que eu decidi salvar. Dá uma olhada lá depois. Eu fiz uma pergunta pública para as pessoas do meu LinkedIn. Mais de 800 pessoas responderam. Mais de 800 pessoas responderam essa pergunta. A pergunta era assim: para você que acabou de mudar de emprego, pense na sua última vez que você mudou de emprego. Pensou? Pensei. Qual foi o valor que você pediu de pretensão salarial em percentual? 51% respondeu 30% ou mais. Na verdade foi 30,01% ou mais.
51% dessas pessoas pediram esse valor. E aí, talvez algumas pessoas digam assim, Júlio, mas se eu sou alguém que está começando agora, pedir 30%, ou pedir 50%, ou pedir 70% é aceitável. Pô, Júlio, eu já sou super sênior. Digo para você, eu fui olhar as pessoas que responderam, que pediram 30,01% ou mais, né? E são pessoas que hoje estão no cargo de QA Manager, Head de QA, Lead de QA, Senior. São pessoas que já estavam no cargo de liderança, superintendentes, responderam que sim, pediram entre 30,01% para mais. Então, se essas pessoas que são super seniors pediram, por que você não vai pedir também? Estão entendendo? 51%. 51% significa o quê? Significa que uma a cada 2 pessoas pede isso. Por que você não vai pedir? Você está preparado, você fez o plano de ação, você seguiu, você se preparou, você buscou, você está no seu momento. É 30% na cabeça. Entendeu? Por quê? Porque tem uma a cada 2 pessoas que responderam a minha pesquisa e disseram que pedem um salário como esse. Beleza? Então você tem que seguir nessa linha também, seguir nessa vibe também. Legal? Aí eu disse para vocês que eu ia falar sobre iniciante. Se você é iniciante, lembra do seguinte. O que você precisa agora, nesse momento, não é de 30% a mais. Você precisa agora conseguir um emprego. Se você conseguir um emprego e você seguir as dicas que eu te dou, você vai se preparar de uma forma tão concisa, tão fundamentada, que daqui a mais 6 meses, 12 meses, você vai conseguir um novo emprego que você vai poder pedir 30% a mais. Mas se concentra agora em conseguir. Se concentra agora em conseguir a sua primeira oportunidade. Quando você conseguir, aí você vai poder sonhar com seus 30%, com os seus, 50%, 60%, 70%. Porque eu posso dizer que na área de testes tem muitas opções, muitas possibilidades, muitas oportunidades hoje em dia. Beleza? Então, para você que é iniciante, não esqueça, lembra aí dos primeiro conseguir o seu emprego. Tá bom? Show! Hoje em dia, se eu penso nos meus alunos que já conseguiram, né, aumentar o seu salário, eu posso lembrar de vários assim que conseguiram, por exemplo, na turma anterior, né? Mas além de conseguir um salário acima de 30%, eles ganharam uma coisa que não tem preço. E novamente eu aqui falando uma frase clichê, né? Não tem preço. Mas não tem preço mesmo, meu. Sabe o que é? Segurar aqui o volante da sua carreira e eles dirigirem a sua carreira para onde eles acham melhor. Isso tem a ver com confiança, com acreditar em quem você é, em se preparar com vontade e buscar com afinco seus objetivos. Isso é um negócio que não tem preço. Isso é o que eu trago para eles como sendo um dos valores principais quando a gente está trabalhando junto. Eu falo trabalhando junto porque eu estou junto com eles e ajudo eles a conseguir crescer, né? Eu já vi que tem diversos dos meus alunos aqui também. É um super prazer estar com vocês aqui hoje, tá, galera? Mas eu ajudo eles a entender quem eles são e onde é que eles podem chegar, o que é que eles podem conseguir alcançar, sabe? E isso tem muito a ver com pegar o volante da sua carreira e você dirigir para onde você quer ir, entendeu? Então isso não tem preço, né? Isso é realmente você conseguir vencer, porque você consegue ir muito além, né? Quando você está nessa posição, beleza? Então o que eu queria dizer para você é o seguinte: para um pouquinho agora, reflete sobre os pontos que eu falei para vocês hoje, tá bom? Colocou no papel? Coloquei. Amanhã, a primeira coisa do seu dia vai ser o quê? Vai ser se preparar para conseguir alcançar o seu aumento dos seus 30%. Beleza? Vai ser chegar lá e conseguir trazer uma estratégia que realmente faça com que você, alcance o benefício que você quer alcançar. Beleza? Para que você faça isso, volto a dizer para vocês aqui. Se você ama a sua empresa, ponto número 1, expresse seu desejo de adquirir os 30% a mais do seu salário. 2, crie um plano de ação. 3, identifique os pontos de melhoria e adicione ao ponto. 4, execute e catalogue os resultados. 5, apresente os resultados de maneira consciente, de maneira concisa.
Se você está procurando novos desafios, 1. Identifique empresas que realmente pagam um valor justo. 2. Identifique o que precisa para que você possa ocupar essas vagas. 3. Crie um plano de ação para você seguir. 4. Estude a empresa. Estude, faça relações com as pessoas que fazem parte dela. E 5. Na sua pretensão salarial, coloca 30%, porque 1 a cada 2 pessoas pedem uma pretensão salarial de 30%. Se você é iniciante, o que você faz? Foco total em conseguir sua primeira oportunidade. Sucesso para vocês. Tchau, tchau.